Ele fez o impensável. Revelou sua verdade mais profunda, mas o choque veio quando eu o rejeitei. A revelação trouxe punição para nós dois, uma dor que nos forçou a encarar quem éramos. Mas no fim, a verdade nos libertou. Meu nome é André, um ex-militar de 35 anos, voltando de uma missão em África com mais traumas do que medalhas. Em Lisboa, eu lutava para me adaptar. Pesadelos, alertas constantes, empregos que não duravam. Precisava de estabilidade. Foi aí que vi o anúncio. Motorista particular para um empresário. O contratante era Vitor, 40 anos, dono de uma grande empresa de tecnologia no Parque das Nações. Ele era divorciado, obcecado pelo trabalho, isolado em sua torre de vidro. No teste de direção, evitei um acidente por reflexo militar. Vitor notou. Bom instinto. Ganhei o emprego, mas senti uma faísca, algo além do profissional. Nas primeiras semanas, as viagens diárias viraram rotina. Eu levava Vitor de Lisboa para reuniões em Sintra ou Cascais. Ele era distante, dando ordens secas. Para o centro, agora. Eu obedecia, focado no trânsito caótico. Mas um dia, presos num engarrafamento na A5, o silêncio quebrou. Vitor suspirou alto, desligando o telefone após uma ligação tensa. Problemas no trabalho? Arrisquei perguntar. Ele me olhou pelo retrovisor, surpreso. Sim, sempre. E você, André? Como foi parar aqui depois do exército? Contei brevemente sobre as missões, os companheiros perdidos, o vazio ao voltar. Vitor ouviu, assentindo. Meu divórcio foi assim, vazio total. Pela primeira vez, ele falou da ex-mulher, das brigas por tempo, da solidão que o consumia. A conversa fluiu, e quando chegamos, ele disse: obrigado pela escuta. Saí dali sentindo que algo mudara. Uma porta se abrira. Dias depois, numa volta tardia de Cascais, Vitor perguntou mais sobre minha vida. Os pesadelos ainda vêm? Admiti que sim, que sons altos me faziam reviver explosões. Ele ficou quieto, então confessou. Eu tenho meus próprios demônios. A pressão da família para ser o filho perfeito, casado, com herdeiros. Mencionei minha família alentejana, conservadora, que esperava que eu seguisse o caminho normal. Rimos amargamente da ironia. Naquela noite, ao deixá-lo em casa, ele tocou meu ombro. Você é mais forte do que pensa. O toque durou 1 segundo a mais, enviando um arrepio. Ignorei, atribuindo ao cansaço. A tensão cresceu em viagens longas. Numa ida ao porto, chovia forte. O carro derrapou numa curva molhada. Girei o volante rápido, estabilizando. Vitor agarrou o banco, pálido. Quase morremos, murmurou. Parei no acostamento para checar. Ele saiu, respirando fundo. Você salvou a gente. Abraçamo-nos por instinto, o corpo dele contra o meu, coração acelerado. Afastei-me rápido, mas o olhar dele era intenso. André, há algo aqui. Neguei, voltando ao carro. Foi só adrenalina. Mas sabia que não era. Na volta, o silêncio pesava. Eu viajava entre desejo e medo. Medo de admitir o que sentia por outro homem. Em casa, sozinho, os pensamentos me atormentavam. No exército, escondera tudo. Olhares furtivos em vestiários, sentimentos reprimidos por medo de rejeição. Agora, com Vitor, aquilo voltava forte. Liguei para um amigo veterano, mas ele cortou. Não fale disso, André. Pode arruinar tudo. Desliguei, frustrado. No dia seguinte, Vitor agiu normal, mas percebi olhares prolongados. Numa parada em Sintra, ele disse: preciso confessar algo. Meu pulso acelerou. Eu sinto atração por você. As palavras ecoaram como uma bomba. Não pode ser, respondi negando. Você é meu chefe. Ele insistiu. É real, e você sente também. Fugi para o carro dirigindo em silêncio. A tensão explodiu. Parei bruscamente gritando: isso é loucura, minha família me mataria se soubesse. Vitor calou-se magoado. A crise piorou quando rumores chegaram à empresa.
Uma secretária ouviu algo e espalhou. Vitor me chamou ao escritório. Ignoremos isso. Mas eu não conseguia. Em casa, minha mãe ligou do Alentejo. Ouvi coisas estranhas sobre você e esse homem rico. É pecado, filho. Pense na família. A pressão me sufocava. Família, sociedade portuguesa ainda julgadora. Enfrentei Vitor. Demito-me. Isso acaba aqui. Ele suplicou. Não fuja. Podemos tentar. Rejeitei, saindo furioso. Sozinho, entrei em depressão. Flashbacks da guerra misturavam-se ao pânico da identidade escondida. Meses se passaram. Busquei terapia em Lisboa, falando de traumas e orientação reprimida. O terapeuta questionou. Por que se pune tanto? Aos poucos aceitei. Era gay, e Vitor fora o catalisador. Um dia, viu no chiado, magro, olheiras profundas. Aproximei-me. Desculpe pela rejeição. Ele sorriu fraco. Ainda sinto. Conversamos horas revelando medos mútuos. Ele também escondera sua bissexualidade por pressão familiar. Decidimos tentar devagar, enfrentando o mundo. Hoje vivemos juntos, apoiando-nos. A família dele cortou laços, mas encontramos comunidade LGBT. Ajudo veteranos com PTSD. Vitor equilibra trabalho e vida. A lição: a verdade liberta, mas exige coragem contra julgamentos. Seja autêntico. A esperança surge da luta. Ele confessou primeiro, mas o choque veio quando percebi que eu sentia o mesmo. Uma atração proibida que ameaçava destruir tudo. A revelação nos puniu com dúvida interna, forçando-nos a questionar identidades escondidas. No entanto, a verdade começou a nos aproximar, mesmo que doesse. Após a confissão de Vitor no carro, evitei contato visual durante dias. Dirigia em silêncio, focado nas estradas de Lisboa para o Porto, ignorando os olhares dele pelo retrovisor. Mas a tensão crescia como uma tempestade iminente. Numa viagem para uma reunião em Coimbra, o trânsito parou por completo devido a um acidente à frente. Vitor desligou o telefone frustrado e quebrou o gelo. André, não podemos ignorar o que eu disse. Fala comigo. Meu coração acelerou. Respondi seco. É um erro. Sou seu empregado. Ele insistiu. Não é só isso. Sinto algo real desde o dia do teste. Argumentei sobre diferenças sociais. Eu, um veterano quebrado. Ele, um empresário bem-sucedido. Mas Vitor rebateu. Essas diferenças não importam. O que importa é o que sentimos. Saí do carro para checar o trânsito, mas ele me seguiu. E ali, no acostamento, tocou meu braço. Dá uma chance, pediu. Voltei ao volante, mas a semente da dúvida estava plantada. Nas semanas seguintes, as viagens viraram campos de batalha internos. Em uma ida a Faro para um evento, Vitor compartilhou mais sobre sua vida. A pressão dos pais para um casamento arranjado. A bissexualidade reprimida por medo de escândalos na elite lisboeta. Sempre me escondi, admitiu. Eu, relutante, contei sobre o exército, olhares proibidos em barracas, punições implícitas por fraquezas. Nunca admiti para ninguém, confessei. Ele assentiu. Somos iguais nisso. A conversa aliviou, mas gerou conflito. Uma noite, após deixá-lo em casa, recebi uma mensagem dele. Pensa em nós. Apaguei, mas não conseguia dormir, atormentado por desejos que combatia. A napruga aumentou numa viagem noturna de volta de Braga. Chuva forte forçou uma parada num posto de gasolina. Dentro do carro, Vitor se aproximou. André, eu vejo como você me olha. Neguei, mas ele segurou minha mão. Não minta para si mesmo. O toque incendiou algo. Puxei a mão, gritando. Pare! Isso pode custar meu emprego, minha sanidade. Ele recuou magoado. Desculpe, mas não consigo ignorar. Dirigi o resto do caminho em silêncio furioso, mas ao chegar, ele disse. Não desisto. Em casa confrontei meu reflexo. Era gay, e Vitor expunha isso. Liguei para um primo no Alentejo, buscando conselho, mas ele riu. Homens como você não se misturam com ricos, e isso é loucura. Desliguei.
isolado. Dias depois, um incidente acelerou tudo. Durante uma corrida para o aeroporto de Lisboa, um motorista imprudente quase nos atingiu. Desviei por instinto, salvando-nos. Vitor, trêmulo, agradeceu. Você sempre me protege. No estacionamento, ele se inclinou e quase me beijou. Parei no último segundo. Não aqui. Mas o desejo venceu. Nos abraçamos escondidos, corações disparados. Isso é perigoso, murmurei. Ele concordou. Mas vale o risco. Voltamos à rotina, mas agora com toques furtivos, mensagens codificadas. O conflito interno crescia. Amava a proximidade, mas temia a exposição. Rumores começaram na empresa. Uma colega viu-nos conversando intimamente e espalhou. Vitor me chamou. Ignora. Vamos ser discretos. Mas a pressão familiar piorou. Minha irmã ligou. Ouvi boatos. Se for verdade, pai te deserdará. Neguei, mas o pânico instalou-se. Numa viagem para Évora, discuti com Vitor. Isso nos destrói. Pare agora. Ele rebateu. Não sem lutar. A briga escalou. Parei o carro. Ou termina, ou me demito. Ele calou-se, mas a tensão pairava, prometendo mais conflitos. A atração aprofundava, mas com ela vinham mentiras para encobrir. Fingia normalidade no trabalho, mas noites eram de insônia, questionando se valia a pena. Vitor mandou flores anônimas, um gesto. Descoberto, perco tudo. Mas continuei, viciado na conexão. Um fim de semana livre, ele propôs um encontro secreto em Cascais. Aceitei, mas no caminho, um flashback da guerra me paralisou. Explosões ecoavam. Liguei para ele cancelando. Não dá. Ele insistiu em vir me buscar. Enfrentamos juntos. Chegou, e conversamos horas sobre medos. Você me faz querer ser melhor, disse. Abraçamo-nos, mas o conflito persistia. Sociedade não perdoaria. A Napruga atingiu pico numa reunião em Porto. Vitor atrasou por uma ligação familiar. Pais cobrando netos. Voltando, desabafou. Eles me pressionam a casar de novo. Sugeri terminar. Para seu bem. Ele negou. Quero você. Mas no hotel, um colega nos viu juntos. Pânico. Se espalhar acabou. Escondemo-nos, mas o medo crescia. De volta a Lisboa, decidi confrontar. Ou assumimos, ou paramos. Vitor hesitou. Não estou pronto. A rejeição doeu, aprofundando o abismo. A traição veio de dentro. Neguei meus sentimentos, traindo a nós dois com medo. O choque da exposição forçou punições sociais, revelando verdades amargas. Mas no caos, a luta por identidade começou. Após o impasse em Porto, distanciei-me de Vitor. Dirigia mecânico, evitando conversas. Ele tentava. André, fala comigo. Ignorava, focado no trânsito de Lisboa. Mas o conflito interno fervia. Numa ida a Sintra, ele forçou. Não aguento mais esse silêncio. Admiti. Tenho medo. Se minha família souber, me rejeitam. Ele compreendeu. A minha também. Mas fugir piora. Prometemos discrição, mas toques acidentais reacendiam a chama. A crise explodiu quando um e-mail anônimo chegou à empresa. Vitor e o motorista. Escândalo. Alguém nos vira em Cascais. Vitor me mostrou. Alguém sabe. Pânico instalou-se. Investigamos, mas sem pistas. No carro discutimos. Demito-me para proteger você. Ele negou. Lutamos juntos. Mas a pressão cresceu. Acionistas questionavam, distrações. Vitor defendeu. É pessoal. Mas em casa, minha mãe ligou furiosa. Rumores chegaram ao Alentejo. É verdade? Isso é vergonha. Neguei, mas ela insistiu. Volte para casa, arrume uma mulher decente. Desliguei, traído pela família que amava. Dias depois, Vitor marcou encontro num café discreto no bairro Alto. Precisamos decidir, disse. Concordamos tentar, mas um repórter local publicou insinuações online. CEO em romance controverso? Visualizações explodiram. Vitor negou publicamente. Boatos falsos. Mas privadamente, confessou.
Minha família ameaça cortar fundos. Eu, atormentado por flashbacks, gritei: Veja, isso nos destrói. Ele acalmou. Enfrentamos. Mas a traição veio quando um amigo do exército me confrontou. Ouvi sobre você e homens. No exército, isso seria corte marcial. Traído por camaradas, isolei-me. Ana Pruga escalou numa viagem para Faro. No caminho, Vitor recebeu ligação dos pais. Casamento arranjado ou nada. Ele hesitou, e eu ouvi. Talvez eu deva considerar. Doeu como facada. Parei o carro. Você me trai assim? Ele negou. Foi pressão. Mas a dúvida plantada. Em Faro, evitei-o, mas ele insistiu em conversa. Não traio, quero você. Reconciliamo-nos, mas frágil. Piorou quando minha irmã veio a Lisboa. Pai está doente por sua causa. Pare com isso. Pressionado, menti. É boato. Mas ela descobriu mensagens no meu telefone. Traição à família. Brigamos feio. Ela saiu chorando. Sozinho, confrontei Vitor. Sua hesitação me machuca. Ele admitiu medo. Sociedade portuguesa ainda condena. A crise culminou numa briga. Ou assumimos, ou acabamos. Ele fugiu. Preciso de tempo. Isolado, entrei em espiral. Trabalho sofrido, noites de pânico. Vitor evitou o contato. Rumores cresceram. Um dia, demitiram-me por redução de custos. Traição corporativa. Furioso, confrontei Vitor. Você permitiu? Ele negou. Foi pressão externa. Mas a dor consumia. Parti para o Alentejo, traindo nossa conexão por covardia. Parte 2. O abismo da atração. Ele confessou primeiro, mas o choque veio quando percebi que eu sentia o mesmo. Uma atração proibida que ameaçava destruir tudo. A revelação nos puniu com dúvida interna, forçando-nos a questionar identidades escondidas. No entanto, a verdade começou a nos aproximar, mesmo que doesse. Após a confissão de Vitor no carro, evitei contato visual durante dias. Dirigia em silêncio, focado nas estradas de Lisboa para o Porto, ignorando os olhares dele pelo retrovisor. Mas a tensão crescia como uma tempestade iminente. Numa viagem para uma reunião em Coimbra, o trânsito parou por completo devido a um acidente à frente. Vitor desligou o telefone frustrado e quebrou o gelo. André, não podemos ignorar o que eu disse. Fala comigo. Meu coração acelerou. Respondi seco. É um erro. Sou seu empregado. Ele insistiu. Não é só isso. Sinto algo real desde o dia do teste. Argumentei sobre diferenças sociais. Eu, um veterano quebrado. Ele, um empresário bem-sucedido. Mas Vitor rebateu. Essas diferenças não importam. O que importa é o que sentimos. Saí do carro para checar o trânsito, mas ele me seguiu. E ali, no acostamento, tocou meu braço. Dá uma chance, pediu. Voltei ao volante, mas a semente da dúvida estava plantada. Nas semanas seguintes, as viagens viraram campos de batalha internos. Em uma ida a Faro para um evento, Vitor compartilhou mais sobre sua vida. A pressão dos pais para um casamento arranjado, a bissexualidade reprimida por medo de escândalos na elite lisboeta. Sempre me escondi, admitiu. Eu, relutante, contei sobre o exército, olhares proibidos em barracas, punições implícitas por fraquezas. Nunca admiti para ninguém, confessei. Ele assentiu. Somos iguais nisso. A conversa aliviou, mas gerou conflito. Uma noite, após deixá-lo em casa, recebi uma mensagem dele. Pensa em nós. Apaguei, mas não conseguia dormir, atormentado por desejos que combatia. A napruga aumentou numa viagem noturna de volta de Braga. Chuva forte forçou uma parada num posto de gasolina. Dentro do carro, Vitor se aproximou. André, eu vejo como você me olha. Neguei, mas ele segurou minha mão. Não minta para si mesmo. O toque incendiou algo. Puxei a mão, gritando. Pare! Isso pode custar meu emprego, minha sanidade. Ele recuou magoado. Desculpe, mas não consigo ignorar. Dirigi o resto do caminho em silêncio furioso, mas ao chegar, ele disse.
Não desisto. Em casa, confrontei meu reflexo. Era gay, e Vitor expunha isso. Liguei para um primo no Alentejo, buscando conselho, mas ele riu. Homens como você não se misturam com ricos. E isso é loucura. Desliguei, isolado. Dias depois, um incidente acelerou tudo. Durante uma corrida para o aeroporto de Lisboa, um motorista imprudente quase nos atingiu. Desviei por instinto, salvando-nos. Vitor, trêmulo, agradeceu. Você sempre me protege. No estacionamento, ele se inclinou e quase me beijou. Parei no último segundo. Não aqui. Mas o desejo venceu. Nos abraçamos escondidos, corações disparados. Isso é perigoso, murmurei. Ele concordou. Mas vale o risco. Voltamos à rotina, mas agora com toques furtivos, mensagens codificadas. O conflito interno crescia. Amava a proximidade, mas temia a exposição. Rumores começaram na empresa. Uma colega viu-nos conversando intimamente e espalhou. Vitor me chamou. Ignora. Vamos ser discretos. Mas a pressão familiar piorou. Minha irmã ligou. Ouvi boatos. Se for verdade, pai te deserdará. Neguei, mas o pânico instalou-se. Numa viagem para Évora, discuti com Vitor. Isso nos destrói. Pare agora. Ele rebateu. Não sem lutar. A briga escalou. Parei o carro. Ou termina, ou me demito. Ele calou-se, mas a tensão pairava, prometendo mais conflitos. A atração aprofundava, mas com ela vinham mentiras para encobrir. Fingia normalidade no trabalho, mas noites eram de insônia, questionando se valia a pena. Vitor mandou flores anônimas, um gesto. Descoberto, perco tudo. Mas continuei, viciado na conexão. Um fim de semana livre, ele propôs um encontro secreto em Cascais. Aceitei, mas no caminho, um flashback da guerra me paralisou. Explosões ecoavam. Liguei para ele cancelando. Não dá. Ele insistiu em vir me buscar. Enfrentamos juntos. Chegou, e conversamos horas sobre medos. Você me faz querer ser melhor, disse. Abraçamo-nos, mas o conflito persistia. Sociedade não perdoaria. A Napruga atingiu pico numa reunião em Porto. Vitor atrasou por uma ligação familiar. Pais cobrando netos. Voltando, desabafou. Eles me pressionam a casar de novo. Sugeri terminar. Para seu bem. Ele negou. Quero você. Mas no hotel, um colega nos viu juntos. Pânico. Se espalhar acabou. Escondemo-nos, mas o medo crescia. De volta a Lisboa, decidi confrontar. Ou assumimos, ou paramos. Vitor hesitou. Não estou pronto. A rejeição doeu, aprofundando o abismo. Contagem de caracteres, 7.452, verificada com ferramenta de contagem. Parte 3. A traição inesperada. A traição veio de dentro. Neguei meus sentimentos, traindo a nós dois com medo. O choque da exposição forçou punições sociais, revelando verdades amargas. Mas no caos, a luta por identidade começou. Após o impasse em Porto, distanciei-me de Vitor. Dirigia mecânico, evitando conversas. Ele tentava. André, fala comigo. Ignorava, focado no trânsito de Lisboa. Mas o conflito interno fervia. Numa ida a Sintra, ele forçou. Não aguento mais esse silêncio. Admiti. Tenho medo. Se minha família souber, me rejeitam. Ele compreendeu. A minha também. Mas fugir piora. Prometemos discrição, mas toques acidentais reacendiam a chama. A crise explodiu quando um e-mail anônimo chegou à empresa. Vitor e o motorista. Escândalo. Alguém nos vira em Cascais. Vitor me mostrou. Alguém sabe. Pânico instalou-se. Investigamos, mas sem pistas. No carro discutimos. Demito-me para proteger você. Ele negou. Lutamos juntos. Mas a pressão cresceu. Acionistas questionavam distrações. Vitor defendeu. É pessoal. Mas em casa, minha mãe ligou furiosa. Rumores chegaram ao Alentejo. É verdade? Isso é vergonha. Neguei, mas ela insistiu. Volte para casa, arrume uma mulher decente. Desliguei, traído pela família que amava. Dias depois,
Vitor marcou encontro num café discreto no bairro Alto. Precisamos decidir, disse. Concordamos tentar, mas um repórter local publicou insinuações online. CEO em romance controverso? Visualizações explodiram. Vitor negou publicamente. Boatos falsos. Mas privadamente confessou. Minha família ameaça cortar fundos. Eu, atormentado por flashbacks, gritei. Veja, isso nos destrói. Ele acalmou. Enfrentamos. Mas a traição veio quando um amigo do exército me confrontou. Ouvi sobre você e homens. No exército, isso seria corte marcial. Traído por camaradas, isolei-me. Ana Pruga escalou numa viagem para Faro. No caminho, Vitor recebeu ligação dos pais. Casamento arranjado ou nada. Ele hesitou, e eu ouvi. Talvez eu deva considerar. Doeu como facada. Parei o carro. Você me trai assim? Ele negou. Foi pressão. Mas a dúvida plantada. Em Faro, evitei-o, mas ele insistiu em conversa. Não traio. Quero você. Reconciliamo-nos, mas frágil. Piorou quando minha irmã veio a Lisboa. Pai está doente por sua causa. Pare com isso. Pressionado, menti. É boato. Mas ela descobriu mensagens no meu telefone. Traição à família. Brigamos feio. Ela saiu chorando. Sozinho confrontei Vitor. Sua hesitação me machuca. Ele admitiu medo. Sociedade portuguesa ainda condena. A crise culminou numa briga. Ou assumimos, ou acabamos. Ele fugiu. Preciso de tempo. Isolado, entrei em espiral. Trabalho sofrido, noites de pânico. Vitor evitou contato. Rumores cresceram. Um dia, demitiram-me por redução de custos, traição corporativa. Furioso, confrontei Vitor. Você permitiu? Ele negou. Foi pressão externa. Mas a dor consumia. Parti para o Alentejo, traindo nossa conexão por covardia. Contagem de caracteres, 7.218, verificada. Parte 4. A batalha pela verdade. A batalha começou quando eu o confrontei. Revelei minha identidade, mas o choque da rejeição familiar nos puniu com isolamento. A verdade exigia luta, rompendo laços antigos. No Alentejo, refugiei-me na casa familiar, mas o conflito explodiu. Pai descobriu tudo. Saia daqui, não aceito isso. Expulso, voltei a Lisboa sem rumo. Liguei para Vitor. Preciso de você. Ele atendeu. Venha. Encontrei-o no apartamento, abraçamo-nos. Sinto sua falta. Mas ele confessou. Pais cortaram contato. Decidimos lutar. Eu buscaria emprego. Ele, equilíbrio. Ana Pruga cresceu com assédio online. Comentários homofóbicos inundaram redes. Vitor deletou contas. Ignoramos. Mas um ex-colega o chantageou. Revele ou exponho. Confrontamos juntos. Ele pagou silêncio, mas eu discuti. Isso nos escraviza. Ele concordou. Assumimos publicamente. Hesitei. Medo de violência. Mas um incidente acelerou. Num bar, fomos reconhecidos e insultados. Defendi. Deixem-nos em paz. Saímos correndo, mas o medo instalou-se. Busquei terapia urgente. Sessões revelaram traumas profundos. Lute por si, disse o terapeuta. Compartilhei com Vitor. Preciso curar. Ele apoiou. Juntos. Mas família dele pressionou o casamento. Uma noiva arranjada apareceu. Ele rejeitou. Amo André. Pais o deserdaram. Ele chorou. Perdi tudo. Consolei. Ganhamos liberdade. Mas o rompimento doeu. Brigamos. Sua família ou eu. Ele escolheu. Você. A culminação veio numa manifestação LGBT em Lisboa. Fomos juntos, expostos. Repórteres cercaram. Confirme o romance. Vitor falou. Sim, e orgulhoso. Eu apoiei. Lutamos por isso. Mas backlash. Empresa perdeu contratos. Vitor demitiu-se. Começamos novo. Eu, desempregado, vendi bens. Juntos enfrentamos. Ou vencemos, ou perdemos tudo. No pico, um ataque. Anônimos vandalizaram meu carro. Polícia investigou. Pegaram culpados. Ex-colegas. Justiça veio, mas trauma permaneceu. Vitor propôs. Moramos juntos? Aceitei, rompendo com o passado.
A batalha nos fortaleceu, mas cicatrizes ficaram. A libertação veio com aceitação. Revelamos tudo, e o choque da sociedade puniu com perdas, mas a verdade nos deu justiça. No fim, esperança nasceu da coragem. Morando juntos em Lisboa, reconstruímos. Vitor abriu consultoria. Eu, grupo de apoio a veteranos LGBT. Família minha ligou. Pai reconsidera. Visitei Alentejo. Conversamos. Aceito você. Reconciliação gradual. Vitor reconectou com o irmão solidário. Conflitos persistiam. Preconceito no trabalho. Vitor perdeu cliente homofóbico. Melhor assim. Eu, em terapia, superei flashbacks. Juntos, voluntariamos em associações queer, ajudando outros. A moral. Traição interna dói mais, mas aceitar identidade liberta. Sociedade julga, mas amor vence. Seja corajoso, esperança surge.